Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre as lições de Salomão. Eu quero mostrar alguns erros e alguns acertos desse grande homem. A Bíblia mostra que Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia, mas cometeu 4 erros que nós também não devemos cometer. Venha conosco. Participe, assista essa mensagem e eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada pela palavra de Deus. Vamos ler um texto no livro de Deuteronômio, o capítulo é o de número 17, os versos 14 a seguir. Diz assim: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porás um rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Agora preste atenção no verso de número 16. Porém, não multiplicará para si cavalos, se fará voltar, aliás, nem farás voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muita para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante do sacerdote levita. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Pois bem, esse texto eu fiz questão de ler todo ele, porque na verdade Deus aqui está determinando ao povo de Israel uma lei, num período onde nem rei eles ainda tinham. Esse texto, quando foi escrito, foi 500 anos aproximadamente antes de Israel ter, como as outras nações, um rei. Aqui nesse período a nação era regida por juízes, por homens. Na verdade aqui Moisés ainda estava na frente do povo, posteriormente Josué assumiria, como legislador do povo, e depois passaria 300 anos de comando sobre os juízes. E aí viria depois a monarquia. Mas Deus já dá diretrizes, já dá noção ao povo de como que teria que ser para eleger um monarca, um rei, para governar sobre eles. E baseado nisto, eu quero falar sobre um monarca do Velho Testamento, um homem que a Bíblia o elege como o mais sábio de todos os homens do Velho Testamento, Salomão. O tema da mensagem será as lições de Salomão. Nós queremos mostrar aqui algo muito importante que a gente precisa saber. Primeira coisa que eu quero mostrar é que, por mais que a gente tenha conhecimento, sabedoria, na melhor expressão da palavra,
porque conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Não é? A sabedoria, no contexto da Bíblia, é a sabedoria que vem de Deus, dada por Deus. E todos nós sabemos que Salomão foi um homem que Deus levantou. Ele era filho de Davi, sucessor do grande rei Davi, assumiu o governo de Israel, ainda no período da monarquia do Reino Unido, as 12 tribos estavam juntas, e Deus deu muita sabedoria para esse homem. Só que aqui, e é nesse aspecto que eu quero destacar, existem 4 determinações de Deus para que o homem não cometesse. O rei em especial não podia cometer esses 4 erros. E incrível, gente. Quando você vai estudar a história de Salomão, muito embora tenha recebido toda a sabedoria que recebeu, ele comete 4 erros básicos, justamente dentro daquilo que Deus tinha dito para eles não fazerem. Qual foi o primeiro erro? Eu vou mostrar, depois vou explicar. Primeiro erro, multiplicar para si cavalos. Segundo erro, ter muitas mulheres. Terceiro erro, que um rei não podia cometer, é se apegar demais ao dinheiro e na riqueza acabar se perdendo. E em quarto lugar, quarto erro, é esquecer-se da palavra de Deus. Aí eu vou precisar ler alguns textos dentro desse contexto para você entender o quanto que Salomão, mesmo sendo um sábio rei, um homem conhecedor da verdade de Deus, foi errar justamente aonde Deus pediu para ele não errar. E aí eu vou precisar comparar esses versículos que eu li. Quer ver uma coisa? Qual que foi a primeira determinação de Deus? O versículo diz para não acumular para si cavalos. Vamos ler 1 Reis capítulo 10 e versículos de número 26 para você ver o primeiro erro que Salomão vai cometer justamente aonde Deus tinha pedido para ele não cometer. 1 Reis, capítulo 10, versículo 26 diz assim, ó: também Salomão ajuntou carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. Eu vou fazer um intervalo comercial e em seguida eu vou explicar o que tem de errado nisso aqui, por que Deus determinou que os reis não deviam acumular para si muitos cavalos. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Pois bem, retomando a nossa palavra, nós estamos falando sobre as lições de Salomão. E eu acabei de ler um texto que mostra que, muito embora Deus havia determinado para que os reis
não acumulasse para si cavalos. Veja aqui, vamos ler, só para fazer uma comparação de um texto com o outro. Deuteronômio 17, versículo de número 16, diz: porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Agora, veja bem o cumprimento disso aqui, em desobediência a Deus. O versículo de número 28 do capítulo 10 de 1 Reis diz assim, ó: e Salomão tirava cavalos do Egito, né, para trazer a Jerusalém, e as manadas recebiam os mercadores do rei, com cada manada por um certo preço, e subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata. Então deixa eu explicar isso aqui. O que tinha de pecado? Por que Deus foi tão duro a ponto de dizer que os reis não deviam ter muitos cavalos? Porque quando se tinha muito cavalo, aquilo te dava uma falsa sensação de que o seu poder estava no seu exército. Olha só, Salomão tornou-se o rei mais sábio do mundo. Naquela época, ninguém tinha a sabedoria de Salomão. E não só mais sábio, como mais rico da época. No 4º ano do seu governo, liderou a construção do mais belo templo da história de Israel. Uma obra suntuosa, muito grandiosa, não é? E depois de 7 anos, ele terminou a grande construção e inaugurou o templo, o magnífico templo de Salomão. Mas aí, os anos foram passando, muita sabedoria, muito dinheiro, muita riqueza, e ele começou a deixar de observar aquilo que Deus tinha determinado. E aqui diz o texto que ele acumulou para si 12.000 cavalos e muitíssimos carros. Não é pecado ter cavalos, não é? E carros, porém no caso de Salomão resultou em pecado. Por quê? Primeiro, foi pecado porque aumentou os contatos com o Egito. E Deus tinha determinado para ele não ter contato com o Egito. O Egito é símbolo do mundo, é o lugar de onde Deus tinha tirado eles da escravidão. E ele voltou a ter contato com o Egito. Segundo, os cavalos representavam a arma principal do poder militar naquele tempo, não é? A crescente abundância de cavalos e carros de guerra alimentava a tentação, não é, de autossuficiência com relação à segurança. Então, se eu tenho muito cavalo, se eu tenho muito cavaleiro, se eu tenho muitos soldados para trabalhar em cima desses cavalos, para guerrear em cima desses cavalos, aquilo me dá a falsa sensação de que eu tenho autossuficiência, que eu sou poderoso suficiente para defender a minha causa. E Deus não gostava disso. Tanto é que o pai de Salomão, Davi, no Salmo 20, quando ele escreve, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Então, querido, a primeira lição que eu aprendo aqui, nós não devemos desobedecer a Deus. E, acima de tudo, não devemos achar que somos autossuficientes. Nesse aspecto, eu aprendo aqui uma lição muito importante. Não pense que você é capaz e que você não precisa de Deus. Nunca imagine uma pessoa ser autossuficiente, porque a autossuficiência, parece bonita, mas não é. No aspecto espiritual, especialmente, nós precisamos saber que nós precisamos depender de Deus. E Salomão não teve esse cuidado. Ele acumulou para si cavalos. Mas aí vem um segundo erro. Qual é o segundo erro? Eu vou ler em Deuteronômio e depois vou mostrar o erro dele. Depois que Deus pede para eles não acumularem cavalos e ter contato com o Egito, aí vem o seguinte pedido. Versículo 17, tampouco para si multiplicará mulheres. Por quê? Para que o seu coração não se desvie. Então aqui está o segundo pedido de Deus. Não acumule, não multiplique para si mulheres. A gente precisa lembrar que naquela época havia poligamia. Ou seja, o homem podia ter mais de uma mulher. Mas Deus diz que no caso dos reis, eles não deveriam acumular mulheres. E Salomão não observou isso. Sabe o que ele fez? Ele casou, pasme os senhores, com 700 mulheres e 300 concubinas. É isso mesmo, 700 mulheres e 300 concubinas. Eu preciso ler isso. Vamos dar uma olhada. 1 Reis, capítulo 1, versículo de número
3, olha o que está escrito, só confirmando que mesmo Deus havendo determinado no tempo do Pentateuco que eles não deviam fazer isso, Salomão não teve esse cuidado. E aí, aqui está a afirmação de que ele, na verdade, não deu a atenção devida ao Senhor. E por isso depois pagou caro. Veja só o versículo 3, né? E teve Salomão 700 mulheres e 300 concubinas. Infelizmente, essas mulheres, como Deus já havia determinado, começaram a influenciar a fé de Salomão. Porque cada aliança que ele fazia com outras nações, ele casava com uma das filhas daqueles povos. E ele começou a ter contato com várias mulheres de outras nações. E elas corromperam o coração de Salomão. Um grande erro que ele cometeu. Ele, infelizmente, não observou essa determinação de Deus. E isso trouxe um grande prejuízo para ele. Mas ele não parou por aqui. Ele teve mais alguns erros. E eu quero, no último bloco, mostrar os últimos erros, os 2 últimos erros que esse homem cometeu e que trouxe prejuízos para a vida dele. 1 minuto só e nós já vamos concluir. Concluindo a nossa mensagem, né, nesse último bloco do programa Palavra de Fé, nós estamos falando sobre as lições de Salomão. Eu quero mostrar o terceiro erro de Salomão. Primeiro mostrei que ele acumulou para si muitos cavalos e voltou a ter contato com o Egito. Deus tinha proibido. O segundo grande erro dele foi casar com muitas mulheres, como Deus tinha proibido, e isso trouxe prejuízos para ele e para a nação. Em terceiro lugar, ele se transformou no homem mais rico da terra. Salomão recebia cada ano 666 talentos de ouro, ou seja, 23.310 quilos, sabe o que é isso? 23 toneladas de ouro, além de muitos outros tipos de bens materiais. A prata tornou-se tão comum como pedra na terra de Israel nos tempos de Salomão. O versículo de número 27 do capítulo 10 de 1 Rei diz assim, ó: E fez o rei em Jerusalém que houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. Muita riqueza. Aí você que é estudante da Bíblia, diz assim, pastor, mas não foi Deus que deu riqueza para ele? Sim, foi de fato Deus que deu dinheiro para ele. Quando ele orou, lembra no início, quando ele foi pedir a Deus, para Deus dar sabedoria para ele entrar e sair, entrar diante do povo, e Deus diz, como você não pediste os teus inimigos, eu também vou te dar muita sabedoria e vou te dar muita riqueza. E aí você diz, então, mas foi Deus que deu. Sim, Deus nos dá, mas quem tem que saber administrar isso somos nós. O fato de você ter dinheiro não é pecado. O que é pecado? É quando o dinheiro te possui. Eu até uso um pensamento muito bonito. O que impede o homem de entrar no reino dos céus não é o fato de possuir riquezas, mas o fato das riquezas o possuir. É aqui que está o problema. Quando eu inverto, é quando o dinheiro passa a ser o meu Deus. E eu coloco Deus de lado. Aí que está o erro. Então, no caso de Salomão, o dinheiro começou a ser um problema para ele. Muita riqueza, muita sabedoria. E ele acabou perdendo o principal, que é o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, querido.
Você que está me ouvindo, não adianta você ter muito conhecimento, inclusive sabedoria, se você perder o temor do Senhor. E aí você diz, então, pastor, se eu sou sábio, como Salomão foi, mas mesmo sendo sábio eu perco o temor, então o que é essa sabedoria me vale? Aqui vai nos ensinar uma verdade muito importante, preste atenção. O conhecimento por si só não pode nos proteger. Eu posso ser uma pessoa sábia, versado, extremamente conhecedor da palavra de Deus, mas se eu não tiver temor para obedecer o que está escrito, de nada vale. Não adianta. E no caso de Salomão, ele teve problemas, muitos problemas. E eu quero encerrar mostrando o quarto pecado dele, que para mim esse é o mais grave. O quarto problema dele está em 1 Reis, capítulo 11, versículo de número 11, diz assim, olha só. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei, por amor do teu pai Davi, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, por amor de Jerusalém que eu tenho elegido. Aqui Deus está triste com Salomão porque ele comete o quarto erro. Qual é o quarto erro? Ele esqueceu da palavra do Senhor. Um homem que escreveu mais de 1000 provérbios, um homem que escreveu salmos, um homem que tinha sabedoria a ponto das pessoas virem de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, mas que a certo tempo da vida perdeu o temor do Senhor. Então, aprenda uma lição. Essa é a proposta da mensagem dentro das lições de Salomão. Não adianta eu começar bem, desenvolver bem por um certo tempo, mas perder o rumo no final, porque a última impressão é que fica. Não adianta eu começar bem, ter um desenvolvimento bom e terminar mal. A Bíblia diz que o que fica é o final, não é? Porque o mais importante não é o início nem o meio, e sim o fim de todas as coisas. É isso que nós temos que aprender, é isso que nós temos que colocar no coração. Aí você pergunta, mas e aí, pastor? Salomão perdeu ou não a salvação? Eu não posso te dar essa afirmação. Mas se você lê a narrativa dos reis, você vê como que termina a vida desse homem. Ele chegou ao ponto de se tornar idólatra, de começar a se envolver com os deuses das mulheres que ele casou. Então há uma divergência teológica. Alguns acham que ele morreu salvo, outros não, porque também escreveu Eclesiastes. E segundo a história, ele escreveu Eclesiastes na sua velhice. E no final do livro de Eclesiastes, ele faz uma afirmação muito bonita. O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, o que importa, no final de tudo, é temer ao Senhor. Essa é a forma dele encerrar o livro de Eclesiastes. Com isso, muitos defendem a tese de que ele se arrependeu dos seus pecados, de que ele mudou no finalzinho a sua vida e voltou a ter temor ao Senhor. Então, qual é o néctar, a essência dessa mensagem? A apostasia de Salomão revela que o mero conhecimento de Deus e da sua palavra não é suficiente contra o pecado. O pecado procede do coração e só pode ser debelado à medida que nosso comprometimento com Deus é sincero e profundo. Salomão, um pregador singular que ensinava os outros, decaiu em pecado, esquecendo todos os grandes ensinamentos que estão em Deuteronômio, capítulo 17. Ele mesmo recebeu do Senhor, mas em certo momento da sua vida esqueceu dos mandamentos do Senhor. Não esqueça a palavra do Senhor. Não abandone a principal virtude do cristianismo, que é o temor a Deus. Temor não quer dizer medo. Temor quer dizer respeito, reverência à santidade de Deus. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos guardar e, acima de tudo, aprendamos com os erros e com os acertos dos personagens da Bíblia Sagrada, entre eles o nosso irmão Salomão. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos ajudar a manter o temor ao Senhor. Vamos falar com Deus. Pai querido,
Nós acabamos de mostrar, meu Deus, 4 erros que Salomão cometeu e que nós não devemos cometer. Todos esses erros nos ensinam de que o mais interessante na nossa vida, Senhor, é obedecer a Tua palavra, é não ir contra os princípios que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Pai querido, ajuda-nos a manter, Pai, a serenidade da obediência à Tua palavra. Que cada um dos Teus filhos que estão sintonizados com o nosso programa, o programa Palavra de Fé, Senhor, que eles possam ser agraciados através da Tua palavra. Que o Senhor possa dar a cada um de nós o temor que nos protege, que nos guarda, que nos livra, Senhor, do pecado. Salomão não teve esse cuidado e cometeu alguns erros que custou caro para ele, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo possa nos dar a mesma graça, a mesma sabedoria, Pai, de viver uma vida piedosa, consagrada e, acima de tudo, uma vida pautada pelo temor ao Senhor. Não permita que nós percamos o rumo da salvação. É o que eu te peço. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que as lições de Salomão tenham edificado a sua vida. E quero apenas lembrar, o fato dele ter errado, e mesmo de ser um grande escritor, não quer dizer que o que ele tenha escrevido não tenha validade. É a palavra de Deus e ele escreveu na unção do Espírito Santo. Eu quero te desejar uma ótima semana, que Deus te abençoe, que você possa ter um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa e que o nome do Senhor seja glorificado. Fiquem com Deus.